Vamos iniciar o nosso curso com uma definição bem simples sobre o nosso tema. O que é plano de aula? É uma ferramenta de trabalho do professor, utilizada para planejar, desenvolver e avaliar o processo de ensino e de aprendizagem. Agora que você já sabe o que é o plano de aula, vamos conversar sobre por que fazê-lo. Planejar, desenvolver e avaliar são práticas fundamentais do cotidiano do professor. Sem essas práticas, o professor se sente perdido, ansioso e despreparado para o desafio de ensinar. A falta de planejamento pode provocar a indisciplina, a falta de atenção, a dispersão dos alunos e, consequentemente, o fracasso no processo de ensino e aprendizagem. Por outro lado, uma aula bem planejada tem grandes chances de dar certo. Quando o professor chega à sala de aula sabendo o que ensinar, como ensinar e quando avaliar, ele se sente mais confiante e os alunos tornam-se mais interessados. O plano de aula é uma ferramenta que agrega essas três práticas: planejar, desenvolver e avaliar, sendo essencial para garantir o sucesso da aula. Em meio a tantas teorias, é normal que você, estudante de pedagogia ou professor iniciante, encontre grandes dificuldades na hora de organizar o seu trabalho. Por isso, você irá aprender a fazer um plano de aula moderno, simples, objetivo, funcional e de acordo com a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, aprovada em 2017, amplamente divulgada em 2018 e definitivamente implementada em 2019. Saia na frente, prepare-se, surpreenda os seus alunos e a equipe gestora. Mas, afinal, como fazer um plano de aula? Nosso plano de aula será composto pelos seguintes itens: identificação, data, duração, área do conhecimento, unidade temática, objeto de conhecimento, habilidades, métodos, recursos, avaliação e referências. Vamos ver como isso funciona na prática. Eu preparei para vocês um modelo de plano de aula preenchido para vocês terem como referência, o qual explicarei passo a passo a partir de agora. E também disponibilizarei um modelo em branco para que vocês façam o download e criem os seus próprios planos de aula. Muito bem, vamos começar a preencher nosso plano de aula. Você pode seguir o modelo sugerido ou adaptá-lo conforme as suas necessidades. O primeiro campo será preenchido com o nome da secretaria ou rede de ensino. Por exemplo, Secretaria Municipal da Educação de Ribeirão Preto, Sistema de Ensino Positivo, Secretaria de Educação de Minas Gerais e etc. No segundo campo, vai o nome da escola, a escola em que você trabalha. Exemplo: EMEF Cecília Meirelles, EE Machado de Assis, EMEB Clarice Lispector e etc. Nos três campos a seguir, colocaremos o nome do professor ou professora, a modalidade de ensino e a turma. No próximo campo vai a data em que a aula será aplicada e a duração da mesma. Para preenchermos os próximos campos, precisaremos ter em mãos o documento da BNCC, disponível para download no site que está aparecendo na sua tela.
De posse do documento, vamos localizar a etapa de ensino em que trabalhamos e a área de conhecimento a ser trabalhada nesta aula. Vamos até a página da área selecionada. É importante ler todas as orientações. Vamos localizar a turma com que trabalhamos. A seguir, vamos escolher uma unidade temática. Um objeto de conhecimento. E uma habilidade a ser desenvolvida pelo aluno ao longo desta aula. Voltando ao nosso plano de aula, vamos ver como ele ficou até agora. A área do conhecimento selecionada foi Ciências Naturais. O objeto de conhecimento, Seres vivos no ambiente. Note que eu especifiquei o animal que eu trabalharei nessa aula. A habilidade de escrever características de plantas e animais que fazem parte de seu cotidiano, relacioná-las ao ambiente em que eles vivem, mas nessa aula eu destacarei animais e especificamente um pássaro, o bem-te-vi. E o próximo passo é selecionar os métodos ou estratégias que utilizaremos para desenvolver o conteúdo. Eu selecionei roda de conversa, pesquisa, leitura de texto informativo, exibição de vídeo e produção de ficha técnica sobre o animal. Agora, vamos elencar os recursos e materiais necessários para esta aula. Eu selecionei bloco de anotações, revistas e livros sobre pássaros, cópia do texto Bem-te-vi Hábitos e Características, data show, folha sulfite, lápis de cor, lápis grafite e borracha. Com isto previsto anteriormente, ficará muito mais fácil desenvolver a aula. No campo Avaliação, descreveremos como avaliaremos se o aluno desenvolveu a habilidade proposta para esta aula. Veja como eu fiz. Através das discussões e produção de ficha técnica, verificar se o aluno consegue descrever as características do pássaro bem-te-vi, tamanho, forma, cor, fase da vida, local onde se desenvolve e etc. E se é capaz de relacionar o conteúdo da aula com experiências do cotidiano. Vejam que a avaliação está totalmente coerente com a habilidade selecionada lá no início do plano de aula. No próximo campo, colocaremos as referências, ou seja, os documentos, sites, livros e materiais consultados para a produção e desenvolvimento dessa aula. E o campo Observações pode ser utilizado para várias finalidades. Neste exemplo, eu coloquei o passo a passo da aula. Caso você seja um professor iniciante, talvez seja interessante descrever tudo o que você irá realizar nessa aula. Desta forma, você se sentirá ainda mais seguro no desenvolvimento de tudo que você planejou. Mas este campo também pode ser utilizado para registrar como foi a sua aula, como as crianças reagiram ao tema, se elas se interessaram ou não, se os seus métodos foram eficazes para alcançar os seus objetivos, se os materiais foram suficientes para todos os alunos, como foi o seu desempenho nessa aula, o que é necessário ser revisto, replanejado ou melhorado. Então, este campo fica a seu critério.
Agora deu para ver que o plano de aula não é nenhum bicho de 7 cabeças, não é mesmo? Seguindo esse passo a passo, você será capaz de planejar as suas aulas e obter bons resultados com elas. Então, mãos à obra! Um beijo e até a próxima. Tchau!